olhada aqui em Hebreus. Eu acho esse texto de Hebreus muito violento, cara. Hebreus capítulo 10. Eu acho que esse texto aqui, ele nos bota contra a parede, cara, e exige de nós alguma postura com relação à nossa responsabilidade no reino de Deus. Hebreus capítulo 10, a gente vai ler do 32 em diante. Você clica na sua? 32 ao 39. Todos acharam? Hebreus 10? Vamos lá, 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Até aqui por enquanto. Então aqui ele está falando de pessoas que sofreram por causa do Evangelho. Pessoas que foram encarceradas. Pessoas que foram expostas como espetáculo. Né? Se a gente pegasse, nós temos livros que falam sobre isso. Né? Aquele livro que fala os primeiros cristãos. Né? Fala muito sobre os mártires. Pessoas morreram por causa de Cristo, por causa do Evangelho. E outros abandonam por tão pouco. Né? E olha o que ele está falando. Ele está falando sobre tudo isso que aconteceu na história do Evangelho. Né? Na história do cristianismo. Tudo isso que aconteceu. Pessoas que passaram por várias situações. E aí ele fala assim no 35 em diante. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Mas a promessa só é alcançada depois que fizer a vontade de Deus. Mas ele está falando para perseverar. Né? Passar por situações, mas vencer, ir para frente. Não desistir. E aí ele fala assim, 37. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Rapaz, é fato, Jesus vai chegar, cara. Ele vem. Ele tem falado isso, vários textos, várias eras, gerações. Ele vem. Né? Talvez nunca esteve tão perto como hoje. Nós temos visto muita coisa acontecer no mundo. Jesus vem. E ele fala assim, todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Olha o que Deus está falando sobre uma pessoa. Deus não tem prazer nessa pessoa que retrocede. Pai, sério, não tem como conviver com a Bíblia mais se eu retroceder. Eu tenho que pegar minha Bíblia, tacar fora e sei lá, viver uma vida louca. Não dá mais para olhar para a Bíblia. Essa história, eu vou no culto, eu vou na igreja. Não dá mais. Você consegue entender o peso de responsabilidade que a pessoa ela está abandonando? O reino de Deus é mais importante, cara. O reino de Deus tem que ser mais importante que a nossa vida. Caso contrário, você é desse mundo aqui. Esse mundo não tem valor. Mas o reino de Deus tem que ser muito superior a isso aqui. No nosso coração. Ele fala, se retroceder nele, não se compraz a minha alma. E olha só, eu espero que todos aqui estejam de acordo com esse versículo, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Rapaz, eu já falei isso aqui muitas vezes. O Evangelho é coisa para macho. Até para as mulheres, tá? Tem que ser macho para aguentar. Para não desistir, para não retroceder. É coisa para gente forte. É coisa para gente que não tem limite para fazer a vontade de Deus.
Pessoas que estão dispostas a fazer o que Deus quiser que elas façam. Esses não retrocedem. E é interessante, né? Os livros que nós lemos falam de pessoas assim. Não é? Você não fica lendo livros de fracassados. Não fica. Você não lê. Né? Ninguém honra um fracassado, um desistente, alguém que não permanece, alguém que não vai para frente. Não existe honra nisso. Existe vergonha. Alguém que desiste. Né? Coisa interessante, às vezes a gente assiste vídeos, né, onde mostra pessoas fazendo algumas proezas mesmo. Às vezes o cara é um deficiente físico e vai correr uma maratona. E aí você vai ver, ele é o último a chegar. Mas ele chega, cara. Né? E é recebido, né, ovacionado. Recebido com honrarias. Porque não desistiu. Ele não ganhou a competição, mas não desistiu. E só esse fato já é motivo de honra. Né? Você vê tantos vídeos assim, né, mostrando pessoas determinadas. Pessoas focadas naquilo que elas querem fazer. E muitos rapazes, quando chegam no Evangelho, ó, tem que fazer tal coisa. Pula fora. Não, isso é muito. Eu acho interessante, cara, né? Paulo fala sobre isso, né? Tem muita gente correndo aí em busca de uma coroa corruptível. A nossa é incorruptível. Amém. E parece que as coisas corruptíveis, esse mundo que vai acabar, parece que para muitas pessoas tem mais valor do que aquilo que é eterno. Não deixa essas coisas, sabe, perverter tua mente, teu coração. Muito cuidado. Mantém foco na tua fé. Firme. O justo vive pela fé. Para onde nós iremos? Tem um caminho só. Para onde nós iremos? É só Jesus que tem as palavras de vida eterna. A Bíblia fala que tem muitas vozes no mundo. Muitas vozes. Tem muita gente falando. Tem muita informação, tem muita coisa. Mas é as palavras de Cristo que produzem vida eterna. Amém. Ele é a fonte. Glória a Deus. A fonte de vida. É Ele que sacia a nossa sede. É Ele que nos dá a direção, é Ele que é o caminho. O resto esquece. O resto não tem valor. A palavra de Deus é muito clara com relação a isso. Então, cuidado com o teu coração. Eu gostaria que isso ficasse claro para nós. Nós não somos dos que retrocedem. Amém. Nós vamos para frente. Tem muita coisa para se fazer no reino de Deus. Tem muita coisa para Deus desenvolver através de cada um aqui, cara. Né? Eu estava conversando com a pessoa, né, que desistiu esses dias, né, e ela falou assim, né, ela saiu devendo a gente ainda, né, coisa boa. Daí ela falou assim, pastor, não se preocupa não, eu vou pagar vocês, né, vocês não vão perder. Eu falei, nós já perdemos. Ela falou, não, eu vou pagar. Eu falei, não estou falando de dinheiro. Eu falei, dinheiro para Deus? Sério, não é uma falácia, Deus é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono. Nós já perdemos. Pessoas, cara. Eu falei, você desistindo, nós já perdemos. O reino de Deus perde. Ah não, mas eu vou continuar na igreja. Você não vai produzir nada na igreja, como você nunca produziu. Até hoje você não produziu nada, é ou não é? Aí fica com aquela cara, né, de cachorro sem dono. Né? Não vai. O reino de Deus já perdeu. Não é questão financeira, meu amigo. Pessoas. Falei para ela, ó, dinheiro Deus ele dá. Pessoas têm livre-arbítrio, elas desistem, elas escolhem. Ou elas escolhem andar com Deus. E falei para ela assim, ó, você sabia que a Bíblia fala que muitos são chamados e poucos os escolhidos? Então, você faz parte dos muitos e não faz parte dos poucos escolhidos, aqueles que escolhem andar com Deus. Voluntariamente você está fazendo isso. Sabe, não falei, sabe, grosseiramente, fui muito calmo, muito tranquilo, para ver se a pessoa pensava um pouco, se mudava de ideia. Mas cada um toma suas decisões. Cuidado com o teu coração. Para onde nós iremos, meus queridos? Para onde? Não existe plano B. Existe o reino de Deus.
glorificar a Deus sobre todas as coisas. Isso é a coisa mais importante para nós.